Ok, boa tarde aos alunos do nono ano da Escola Educandário Pequeno Aprendiz, né? Esperando que todos estejam bem. Lembrando que ontem fiz uma proposta para vocês para nós trabalharmos uma produção textual, adentrando-se um pouquinho dentro da disciplina da professora Joyce e deixando claro que eu já pedi permissão a ela para fazer essa produção de texto, né? Não sei se vocês percebem, entramos no terceiro capítulo do livro e todos os textos apresentados nesse terceiro capítulo, no livro de português, apresentam artigos como os textos base para as nossas interpretações de texto. Então o que é que está acontecendo? Vimos os textos, todos eles têm como gênero textual o artigo. Vimos sobre o aquecimento global, agora vimos também sobre a desertificação. E todas as informações que são contidas nesses textos, eles apresentam uma proposta de artigo como o texto. Então o que é que eles fazem? Expõem o fato, expõem a informação. Não por acaso é um dos textos mais usados dentro do gênero jornalístico, o artigo. Então esse artigo ele tem uma estrutura para ser montado. Primeiro, a linguagem a ser trabalhada dentro do texto, ela tem que ser clara, ela tem que ser direta. Não tem como nós trabalharmos muito, o que nós estudamos também há algumas semanas, figuras de linguagens, enfeitar o texto, não, porque a grande cena, a grande informação é o fato que está acontecendo. Aquilo que é a verdade. E, acima de tudo, que é uma verdade comprovada. Essa é a característica do gênero textual, artigo. Outro fato. Tudo que vai ser colocado dentro desse texto, ou ele vai ser de atualidade, ou ele vai ser de polêmica. Porque o artigo ele pede esses temas para poder ser trabalhado. Porque isso vai desenvolver o trabalho de pesquisa daquela pessoa que vai escrever o artigo. Então todos esses pontos têm que ser bem observados por vocês, porque o que eu vou pedir para vocês é a produção textual de um artigo. Vou dar o tema, Aliás, dei ontem o tema, que é sobre o vaqueiro, porque nós vivenciamos esse tema dentro da semana, do nosso município, como o dia do vaqueiro. Então nós vamos trabalhar esse tema e vocês vão me produzir um artigo. Então, para você produzir o artigo, nós vamos precisar desses 3 pontos. 1. Introdução, desenvolvimento, conclusão. A introdução. A introdução você vai... É como se você fosse ramificar. Você vai fazer o quê? Encontrar o tema é o vaqueiro, que já coloquei. Agora, o vaqueiro, ele tem assunto para a semana toda, se você quiser escrever. Só que você não tem uma semana para escrever. Você vai ter 2 aulas, ou seja, 1h30 no máximo. Então, o que vai acontecer nessa 1h30? Você vai pegar os pontos mais importantes da história do vaqueiro. E esse ponto importante você vai colocar na introdução. Qual é a parte da história do vaqueiro que você vai querer contar? E você vai delimitar isso na sua introdução. Por que isso, professores? Porque se você se perder na introdução do tema, que você acaba cometendo um dos grandes pecados da produção textual. Você foge desse tema. Vou dar um exemplo claro para vocês. Se nós estivéssemos falando de São João, o São João. São João é uma festa linda do interior do Brasil. Reverencia um grande santo de conhecimento popular e, para celebrá-lo, usam festas juninas. Bom, essa aqui é a minha introdução.
Dentro dessas festas juninas, usa-se muito o forró no interior. E um dos grandes forrozeiros conhecidos no nosso país foi Luiz Gonzaga, que foi um grande sanfoneiro, e aí daí por diante você começa a falar da vida de Luiz Gonzaga, né? Só que o tema era São João. Mas como você não delimitou na sua introdução, você deixou espaço para vários assuntos que entram dentro da festa junina, né? Não faça isso. O que é que você vai pegar? A introdução, o vaqueiro, mas você vai delimitar em determinada área que você vai falar desse personagem conhecido da nossa região, que é o vaqueiro, certo? O vaqueiro, vamos supor, dentro da cidade de Morada Nova, o vaqueiro e a sua lida com o animal, o vaqueiro e as suas vestes típicas, e assim sucessivamente. Você pega o vaqueiro e delimita logo o tema, mas você vai fazer isso escrevendo na introdução do tema, porque é como se esse tema fosse a porta de entrada da sua produção. Deu para entender?